Pai me concede e mais uma noite poder falar a sua palavra. Eu acho que já disse, isso aqui não é fácil falar a palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande, mas se os irmãos continuarem orando, intercedendo a Deus pela minha vida, com certeza Ele vai mandar a palavra para a sua igreja, porque a igreja é dele, o povo é dele, nós somos dele, não é? E Ele sabe que nós precisamos ouvir a voz dele. O mundo está bem nervoso no dia de hoje, comemorações, e nós estamos aqui também para fazer festa ao nosso Senhor, em agradecimento pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, em agradecimento a Ele pelas lutas que Ele tem nos permitido passar, em agradecimento por todas as situações que a gente passa na vida, porque elas servem a nós de crescimento. E nós nunca podemos esquecer de estar diante das situações difíceis, glorificando ao nosso Senhor, porque Ele é Deus, Ele é bom, Ele é bendito, Ele é maravilhoso, Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que a nossa dor, Ele é maior do que todos os nossas incertezas, Ele é maior do que a fumaça que nos acometeu ao nós estarmos vindo para a casa dEle. Ele é maior do que todas as coisas que possam existir, maior do que a natureza, maior do que os céus. Ele é maior do que a nossa mãe, maior do que o nosso pai. Ele é maior do que o diabo, Ele é maior do que tudo e do que todos. Ele é maior do que os céus. E nós estamos aqui a glorificar e a exaltar um Deus que é grande e que demonstrou a sua graça, que demonstrou a sua misericórdia pela nossa vida, nos fazendo primeiro estar aqui. E com certeza Ele vai continuar demonstrando a sua misericórdia para a nossa vida. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías capítulo 53, e a gente vai refletir um pouquinho sobre essa palavra aqui hoje à noite. A palavra do Senhor diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ou ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado,
verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, esse texto vocês já conhecem, com certeza já leram muito, e eu sempre quis refletir com os irmãos a respeito desse texto. O Senhor me deu a oportunidade de falar um pouco sobre ele, mas não do modo como será apresentado aqui hoje à noite. Quando me convidaram, naturalmente estive preocupado com, dentre tantas coisas para falar, o que se poderia falar aqui nesta noite. E o Senhor foi guiando o meu coração para esse texto. E com certeza, vocês que estão aqui nesta noite, e eu que também estou aqui, estou precisando ouvir algo da parte de Deus que proverá da interpretação desse texto. Você sabe, eu não sei se você sabe, mas esse texto é um texto que fala e vai se alternando quem fala. Às vezes a gente entende que é Isaías humano falando, e às vezes Deus ele de fato fala em primeira pessoa, como se fosse de falando a respeito do seu filho que haveria de vir. Isaías foi um escritor que profetizou durante mais de meio século. Foi um profeta que passou muito tempo profetizando. O seu livro foi escrito mais ou menos entre 700 e 680 a.C. Então esta profecia que está aqui sobre a vinda do Messias foi algo dado por Deus ao seu servo Isaías cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Quando a gente vai observar o conteúdo do livro de Isaías, a gente percebe que de alguma forma é como se fosse a Bíblia compactada em um único livro. E isso se percebe através da mensagem que o Isaías vai trazendo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, porque ele era um profeta, do original hebraico Nabi. Ele era alguém que falava aquilo que Deus colocava no seu coração. E a primeira parte, Isaías pode ser naturalmente dividida em duas partes. A primeira parte que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, e não vou dizer por coincidência, mas por obra divina a gente pode entender que esses capítulos poderiam representar os livros do Antigo Testamento, que são exatamente 39. E a gente tem a segunda parte, que vai do capítulo 40 até o capítulo 46, ou capítulo 66. A Bíblia tem 66 livros, e aí teríamos o total de mais 27 livros que comporia esses 66 capítulos do livro de Isaías, bem como os 66 livros da Bíblia. Isso é só uma curiosidade sobre o livro de Isaías. Mas o que mais nos importa nesta noite saber é que Isaías foi um profeta chamado de profeta evangélico, ou de profeta messiânico, pelo conteúdo das mensagens que ele transmitia. Não existe no Antigo Testamento alguém que mais falou sobre a vida do Messias do que o profeta Isaías. E não existe um texto que trata com tanta especificidade sobre aquilo que o Messias haveria de passar, que não esse texto do capítulo 53 desse livro de Isaías. A gente observa aqui no capítulo 53 que Deus está falando com o seu povo, está falando com o seu povo, um povo eleito, um povo escolhido. E talvez
pela cegueira do entendimento daquele povo, por ser essa mensagem, uma mensagem profética. Eles não entendiam muita coisa daquilo que estava sendo dito por Isaías naquele momento. Para nós hoje olharmos para o capítulo 53 de Isaías e interpretar o texto, fica muito mais fácil, porque essas coisas que estão escritas aqui já se cumpriram em Cristo. E você sabe que aquilo que a gente observa no Antigo Testamento são sombras das coisas futuras, ou todas as coisas que a gente observa no Antigo Testamento apontam para o Senhor Jesus. Quando Deus fez uma promessa, quando Deus disse à mulher que dela sairia um fruto que esmagaria a cabeça da serpente, a gente já tem ali a promessa da redenção da humanidade. O homem pecou e transgrediu contra Deus, e Deus automaticamente promete que haveria de remir este homem, esta mulher que havia transgredido. Ou seja, quando não havia mais esperança para a humanidade, espiritualmente falando, Deus fez uma promessa. Essa promessa Deus vai renovando esta promessa com o passar do tempo, e a gente vê Deus prometendo a Abraão, dizendo a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação. De alguma forma a gente percebe que Deus está prometendo isso a Abraão, porque da semente de Abraão viria aquele que seria o Messias. E numa dessas vezes que Deus vai falando com Abraão, Deus diz assim: olha, conta as estrelas, se tu as pode contar. E quem sabe, isso aqui não está escrito na Bíblia, mas quem sabe ele, por ser muito obediente a Deus, ele começou a contar as estrelas, e aí se perdeu na conta, voltou para o começo, começou de novo, de modo que ele disse: Deus, é impossível contar as estrelas. Pois bem, Abraão, assim como você não consegue contar as estrelas, vocês não vão conseguir contar os descendentes que virão de ti. E nós somos de alguma forma descendentes de Abraão. Ele é chamado de pai da fé, e foi dessa linhagem que veio aquele que é o Messias e que estava prometido desde o Éden. Eu não vou continuar traçando esse perfil, essa trajetória histórica das promessas do Messias, mas vocês, se forem observar, toda a Bíblia está repleta de momentos em que Deus promete